Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais ser uma pessoa melhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. Deixa em nós o caminho mau, nos conduz ao caminho reto, Senhor. Hoje, Jesus amado, Jesus querido, e abençoa a tua igreja, Senhor. A tua igreja que somos nós, Senhor. Jesus amado, Jesus querido, Jesus, obrigado, Pai querido, porque tu és maravilhoso, tu és grande, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Não tem Deus igual ao Senhor. Deus amado, Deus querido, olha a tua igreja, o teu povo, Senhor, Deus amado. A tua igreja que está se preparando para aquele grande dia, Senhor. Aquele grande dia, Senhor, que nós esperamos quando tu vier buscar a tua igreja, Pai. Abençoa grandemente, Senhor amado, esta igreja aqui, os nossos pastores, meu pastor Guilherme está chegando agora para a tua esposa, Senhor. Dá uma viagem abençoada para o teu pequenino e para a tua pequenina, Pai. Ele chega segurando, Senhor. Guarda a entrada, a saída dele naquela jornada, Senhor. Pelo poder do teu nome, Senhor. E todos os pastores aqui da tua igreja, que congregam aqui neste lugar, Senhor. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor. Tu sabes o pedido de oração de cada um. Guarda as famílias, protege, livra de toda a cidade do mal. Desejarão contra eles, mas não prevalecerão, Senhor. Toda arma forjada contra eles não prosperará. Pelo poder do nome de Jesus, Pai. E abençoa o ministério desta igreja. O ministério de criança, Senhor. Ah, Senhor Deus amado, todo aquele tempo, Senhor, do pastor Firmino, onde as crianças oravam no livro de oração, os adolescentes, Senhor. Deus amado, prepara essas crianças, Senhor, porque está escrito na tua palavra. Ah, Jesus, que usaria, Senhor, teus pequeninos, Senhor, os adolescentes, os jovens, os anciãos, Senhor. Oh, Deus amado, prepara, Senhor, que nós possamos debatir com o Espírito Santo, Senhor, que nós possamos ver esta maravilha, Senhor amado. Ah, Deus querido, contempla, Senhor, o ministério da tua igreja. Aqueles que estão na frente deste trabalho, Senhor. Dá cada dia mais sabedoria, Senhor, para ensinar essas crianças, ensinar os adolescentes, Senhor. E abençoa grandemente, Pai. Eu coloco diante de toda a família que congrega neste lugar, Senhor. Se alguém, Senhor, está enfraquecido na fé, Senhor, renova, te revela, Espírito Santo de Deus, porque é vós que convence do pecado, da justiça, do juízo. Tem muitas pessoas, Senhor, que estão entristecidas, porque sabemos que não nos tempos, Senhor, tu diz na tua palavra que muitos virarão a tua fé, mas visita eles que estão com a fé tão pequena, Senhor, e aumenta a fé de cada um deles. Tu conheces, Senhor, a família que congrega aqui, Senhor, Deus amado. Pai querido e amado, porque tu és grande, só tu podes fazer milagre. Espírito Santo de Deus, porque às vezes não sabe nem como orar, mas intercede por nossos gemidos e destemível. Ela baixada, manária, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado é teu nome. Pai querido e amado, abençoa o barriga desta campo, Senhor. Jesus amado, alcance esse povo, Senhor. O que mora nos prédios, Senhor. Deus amado, coloca, Senhor Deus amado, o desejo no coração desse povo de entrar nesta casa, quando passar aqui nesta porta, pelo poder do teu nome, Senhor Deus amado. Ele nos desperta, Senhor Deus amado, para fazer evangelismo, porque tem muitos, Senhor, muitos que precisam ouvir a tua palavra, aqui mesmo na nossa cidade, Senhor. Jesus amado, e tu diz que todos terão que ouvir a tua palavra. Pai, enquanto tu deve buscar a tua igreja, Senhor. Não vai ficar ninguém que diz assim, nunca ouvi a palavra do Senhor, porque o Senhor te salva. Eu gosto de ouvir na cruz por nós, Senhor, que deu a vida por nós, aleluia, Jesus. Oh, Jesus, alcança esse Pai que está destacando, Senhor. Deus amado, olha teu presente parado, Senhor. Contempla a nossa cidade. Contempla nossos governantes, Senhor. Deus amado, alcança, Senhor, com salvação os nossos governantes, Senhor. Jesus amado, olha por essa casa, Senhor. Necessitada, Senhor. Onde muitos, Senhor amado, na porta do hospital, não tem, Senhor, direito de uma consulta, Senhor. Jesus amado, contempla esses homens com teu olhar de misericórdia, Pai amado. Que haja amor no coração. Que haja amor no coração desses governantes, Senhor. Deus amado, Deus querido. Ah, Jesus, eu gosto para estar neste
Espírito Santo, continua falando conosco. Através do louvor, Senhor. Através da pregação. Espírito Santo de Deus, que nós possamos sair nesta noite, alimentar, Senhor. Alimentar da tua palavra, Pai. Porque a tua palavra, Senhor, que alimenta a nossa alma. Porque nada para reconhecer a verdade nos libertará, Senhor. E às vezes o povo perece por falta de conhecimento da palavra. E que nós possamos conhecer a tua palavra, Senhor Deus amado. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui diante da tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. Ai, eu amo ir para a tua casa. Eu amo estar na tua casa, Senhor. Obrigado todo certo na casa do Senhor. E obrigado, Deus amado, quando eu peguei, vai continuar, Senhor, é com ele. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é teu nome. Glória a Deus, aleluia. Jesus, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és grande, Senhor. E vós é digno de toda honra, louvor e adoração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Santo e bendito é o Senhor. Glorificamos, Senhor. Exaltamos o Senhor, Senhor. Bendizemos, Senhor. Bendizemos o seu nome, Pai. Glórias a ti, Pai. Estamos aqui neste lugar, Senhor. Reunidos, Pai. E um propósito para adorar o Senhor, para exaltar, glorificar, para nos derramarmos, Senhor, diante da sua presença, Pai. Ó Senhor, entramos, Senhor, na sua presença neste lugar, Pai. E queremos sentir, Pai, o mover do teu Espírito Santo. Envolve-nos, Espírito Santo de Deus. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Fortaleça-nos, Espírito Santo de Deus. Venha ao nosso encontro, Senhor. Venha ao nosso encontro nesta noite. Estamos aqui com o coração aberto, com a mente aberta, com o nosso espírito sedento, Senhor. Sedento pela sua presença. A nossa alma clama por ti, Pai. A nossa alma tem sede e fome de ti, Senhor. Sacia-nos, ó Deus. Vem sobre nós neste lugar. Vem sobre nós com poder, com fogo, com unção, Pai. Revela os teus mistérios da tua igreja. Revela, Senhor Deus, as grandes coisas que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Senhor, derrama dons espirituais, dons de profecia, dons, Senhor Deus, de cura, dons de libertação. Oh, Senhor, em nome de Jesus, a sua igreja crê nos dons. A sua igreja precisa dos dons, Senhor. Nós acreditamos, Senhor Deus, no derramar dos dons espirituais. E nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, dispostos, Senhor, abertos a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor, continua, Pai, movimentando as águas deste lugar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, derrama cura, Senhor. Cura sobre os enfermos, que pessoas sejam curadas, que dons de maravilhas, Senhor, que de maravilhas aconteçam neste lugar. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós ainda acreditamos que o Senhor faz milagres. O mesmo que fez milagres no passado continua e sempre continuará. Porque o Senhor é imutável, o Senhor é imutável, o Senhor transcende o tempo. Oh, Senhor, nada pode
Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Derrama cura, Senhor. Cura, Senhor, sobre toda doença, sobre todo câncer, sobre toda doença degenerativa, sobre toda doença autoimune, sobre a depressão, sobre a ansiedade, o pânico. Em nome de Jesus, o teu nome tem poder. E nós repreendemos pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Doença amarga e retirada agora, em nome de Jesus. Senhor, se nós indo aqui neste lugar, Pai, precisamos de libertação, de transformação. Há um nome sobre todo nome. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, libertação, transformação. Ó Pai, cadeias sejam quebradas, algemas agora neste lugar. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti neste lugar. Em nome de Jesus, continua conosco, Senhor. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Você pode ficar de pé nesse lugar, nessa noite, para nós adorarmos, exaltarmos o nome que está acima de todo nome. O nome que libera, o nome que transforma, o nome poderoso de Jesus. Se você puder cantar com Jesus. Jesus, Senhor,
Podemos, por irmos os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra já, mas antes eu preciso apresentar aqui os nossos visitantes. Está conosco eu não estou entendendo esse primeiro instante, mas eu acho que é Ailson. Ailson está aqui? Uma salva de palmas. Vem bem, Ailson, para a gente conhecer. Uma salva de palmas para Ailson. Deixa eu dizer, Ailson. Você é o Ailson do Espírito Santo, certo? Maravilha, tem um nome forte, né? Ailson do Espírito Santo. Oh, glória! Deus abençoe, irmão Ailson. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostei da barra, viu, irmão Ailson? Eu queria, na verdade, pensar em irmão, mas eu não consigo crescer aí, por isso que eu tenho que tirar, mas Deus lhe abençoe, ficou muito legal. E está conosco também o José Barbosa, é isso? Meu xará, sou Barbosa também, fico em pé, José, para ele conhecer. Uma salva de palmas para o José, querido. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, estamos na casa do Pai querido do céu, é um prazer tê-los aqui conosco. E quero também apresentar Tem mais algum visitante atrás, irmãos? Tem, como é que é o nome do irmão? A irmã Rosemilda, fique em pé, irmã Rosemilda. Vamos lá, oração de palmas para a nossa irmã Rosemilda. Deus abençoe, irmãos, tem tantos visitantes aqui conosco nessa casa. Por isso, eu não vou apresentar minha cunhada, ela já é da casa, Deus está usando ela no tempo central, glória a Deus, mas também é considerada da casa. Minha mãe também está aqui. O dominical já está ligado aí, glória a Deus, para poder conosco nessa noite abençoada. Eu quero apresentar comigo hoje o ministrante dessa noite, pastor Márcio Maono. Fica de pé, pastor. Uma salva de palmas aqui para o Márcio. Queridos, pastor Márcio Maono, para quem não sabe, ele trabalha ali na missão de planejamento cristão. Nós somos vizinhos de trabalho, irmão. Para falar com o pastor, eu só preciso levantar. Ei, pastor, é tudo certinho. E eu tenho pegado algumas vezes, para quem não sabe, o pastor Márcio Maono, ele é pastor ali na Assembleia de Deus da Radional. Eu tive o privilégio de estar ministrando algumas vezes lá. E estive agora no meu aniversário da orquestra, né? Que tem um aniversário bem maravilhoso, irmão. Realmente, uma igreja extraordinária, uma igreja que é uma referência para Belém. Tem uma rádio, né? Que é a rádio R2 Vida, né? R2 Vida. Inclusive, eu já falei para o pastor que a gente vai tentar montar uma aqui para nós, irmão. A gente vai ver umas coisas que acontecem por aí, a gente vai pegando as conexões. Mas o Espírito Santo na direção da vida do pastor Márcio, diz assim: pastor Márcio, deixa Deus te usar nessa noite. Deixa Deus te usar. Amém? Ele já vai ter, já vai estar ministrando aqui, já vou chamar ele aqui. E para quem não sabe, irmãos, é um pouco muito importante. É o pastor Márcio Maono, no dia que eu fui ser apresentado a ser pastor, quem me entrevistou foi o pastor Márcio Maono. Ali onde a gente é indicado ao pastorado e tudo mais. Não é assim, você vai ser considerado por alguém que passa tudo por uma tiragem e tudo mais. E eu lembro perfeitamente no dia que o pastor Márcio sentei lá com ele me entrevistou e foi uma honra naquele dia ser entrevistado pelo querido pastor. O pastor Márcio, ele é o homem de Deus, irmãos. É o homem de Deus, a gente está testemunho da vida desse homem de Deus. E é tão difícil hoje nós colocarmos a mão no fogo e dizer: olha, isso aqui é homem de Deus. Às vezes a pessoa é um excelente pregador, mas depois o público tem muitas vezes muitos têm envergonhado a questão do Evangelho. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus tem motivo, Deus tem colocado no motivo seus remanescentes. O pastor Márcio Maono é uma referência e hoje estará ministrando para nós esse penúltimo dia da verdade. Estaria ministrando na quarta passada, mas saiu dele um temporal, que os irmãos sabem como é que ficou aqui as ruas. O vatapá que a irmã Simone preparou teve que ser adiado para hoje. Hoje é um novo vatapá, já cheguei lá. Ô glória, nossa, é forte, glória! Mas, glória a Deus, de ter hoje o querido pastor conosco. Ele já estará ministrando a palavra do Senhor aqui nessa noite. Senhor, te apresentamos o teu filho. Usa ele uma vez mais nessa noite para ministrar aos nossos corações. Pai, fala no nosso coração,
no profundo, no escondido, por meio da sua palavra, e usa para o servo nessa noite, como o Senhor sempre nos dá, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Márcio, Deus abençoe, deixa eu usar. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Glória a Deus. Primeiro dizer que para mim é uma honra estar aqui no templo, que a gente conhece mais como Templo da Batista Campos Medo, né? Padre Tito, do querido pastor Guilherme Costa, amigo de longa data, não sou da mesma época que ele. Quando eu estava na mocidade, o pastor Guilherme já estava fazendo missões por aí. Mas para mim é um privilégio estar na igreja pastoreada pelo pastor Guilherme Costa, caríssimo amigo, e também convidado por outro amigo muito querido, que é o pastor Salomão Júnior, amigo de longa data, desde quando ele era pequenininho. Sou amigo do pai dele, da família Barbosa, trabalhei com o tio dele, irmão dele, Barbosa, e conheço de longa data. E eu quero dizer, irmãos, que é um privilégio mesmo. Eu não sou de sair muito da igreja, eu digo que eu sou um pouco caseiro demais. Eu acredito que nos últimos 5 anos eu devo ter saído por volta de 7 vezes da igreja. É mais ou menos uma vez por ano, e isso com muita relutância que eu saio. Mas quando o pastor Salomão me convidou, eu não pude dizer não. Eu digo não com muita facilidade para muitos outros pastores, mas para o pastor Salomão eu não pude dizer não, primeiro por amizade, e não é que eu não tenho amizade com outros, mas porque o pastor Salomão sempre muito solícito, quando convidado ali pela Regional, que ele é praticamente, ele e a maioria são praticamente menos honorários ali na Regional, são radioleiros. Toda vez que eles são convidados, eles sempre vão estar lá conosco, e é impossível dizer não para ele. Amados, nós estamos então diante de um tema maravilhoso, né? Vocês estão vivendo aí a temporada a adorar esse termo hebraico maravilhoso, gostoso. E eu queria, para iniciar, fazer a leitura da palavra do Senhor. Tem tantos textos que nós poderíamos usar, mas eu quero usar João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Deixa eu ver se eu acho aqui nesta Bíblia. Aleluia. João 4, 23 e 24. Eu vou fazer a leitura dali também, eu vou fazer a leitura aqui que está na minha Bíblia. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Podemos assentar, fiquem à vontade. E deixa eu me controlar aqui também. Sei que o pastor me deu liberdade, mas eu preciso controlar aqui o tempo. Amados, esse termo adorar, que tem todo um significado para, eu não vou nem falar para os judeus, eu vou falar, porque se eu falar para os judeus, eu vou falar para um povo específico, não é? O termo adorar, ele tem todo um significado para
Deus. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre o significado que este termo tem para Deus. E significa isso para Deus, deve também significar para nós, independente da nacionalidade do povo em questão. Este mesmo termo, ele foi sofrendo alterações. O termo avodar, devem já ter falado, e já está ali, inclusive, significa exatamente aquilo ali. É serviço, trabalho, adoração. Esse termo, ele se aplica a tudo isso ali. Por quê? Para Deus, adoração e serviço ou trabalho é a mesma coisa. Então, não se separa. Obviamente que ao longo do tempo, no decorrer do tempo, na trajetória da história, e até colocando esse termo para outros povos, este termo, que é propriamente dito hebraico, a língua mater ou materna do povo israelita, foi sofrendo alterações. Eu não vou ficar falando na língua latina, no português, mas eu vou me prender logo no grego. Quando este termo vai para o grego, que é o Novo Testamento escrito em grego, então quando se vai falar de avodar na época de Jesus, ele já sofre uma pequena alteração, porque os gregos, eles tinham, para o mesmo termo avodar, eles tinham duas palavras. E você sabe que na língua grega ela é um tanto quanto complexa. Por quê? Uma única palavra, ela pode significar dezenas de significados. E a gente não fica para estudar grego, mas é necessário que se fale isso. Mas o povo grego, ele não utilizava, portanto, o próprio povo do Novo Testamento não utilizava o termo avodar de uma forma única. Eles fizeram uma separação. Eles fizeram uma separação do avodar que era adoração e do avodar que era trabalho ou serviço. Né? O que era adoração? Proscuneio. O termo proscuneio, ele significa beijar a face ou ajoelhar-se perante alguém em forma de reverência, reverenciar uma autoridade, não é? Prestar uma homenagem. Proscuneio é a adoração do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 2,2 diz: onde os magos prostraram, proscuneio. Eles se prostraram diante do recém-nascido Jesus. Ali eles estavam prestando uma adoração. Ou seja, na verdade, neste texto aqui, vai falar apenas um pedaço do adorar, que seria a questão da adoração, né? Onde aquele que é nascido rei dos judeus, porque viemos adorá-lo, viemos lá do Oriente, nós queremos adorá-lo. Os magos, então, mostra aqui nesse texto que eles vieram tão somente adorar. E eles vieram com presentes e ali fizeram a sua adoração. Mas não fizeram seu serviço, não fizeram trabalho. Eles somente adoraram. Lá em Apocalipse 14:7, diz assim, que onde um anjo proclama, né, que as pessoas devem adorar a Deus, utilizando também o termo proscuneio, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E proscuneio, ou seja, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes de água. Ou seja, é um termo que puxa as pessoas para prestar uma adoração, uma reverência. Já a questão do trabalho, no grego, eles vêm para falar sobre latreia. Ou seja, trabalho
trabalho e adoração, para o grego, não é a mesma coisa. Então, nós vamos perceber que este termo adorar, ele vem fazer de fato sentido, não em outras línguas, mas no hebraico. Por que eu estou lhe falando isso? Porque, passando por todas essas mudanças ao longo da trajetória da história, vindo para o grego, depois para o latim e agora chegando ao português, nós temos um entendimento equivocado de adorar. Nós acabamos entendendo, por exemplo, como se fala adoração. Se alguém chegar e disser para você, me dê um exemplo de adoração, a primeira coisa que a gente vai pensar é alguém cantando, com as mãos levantadas, olhos fechados, não é isso? Olha, aquele está adorando. Por quê? Porque ao longo do tempo foi realmente significando isso, trazendo isso para a nossa língua e se perdendo o sentido original de adorar. Mas, para Deus, não existe diferença. Para Deus, o trabalho, o serviço é adorar, é adoração também. Eu fico aqui, me permitam viajar um pouquinho. Voltar lá para o Jardim do Éden. E a gente perceber no Jardim do Éden o adorar. Deus fez o homem, fez todas as coisas e colocou, a Bíblia diz que colocou o homem no jardim. Para quê? Para adorar, para lavrar, para cuidar, para zelar, para viver no jardim. Irmãos, assim, não tem nada escrito na Bíblia, mas eu entendo da seguinte forma. É uma questão de interpretação. Eu não estou querendo que ninguém concorde comigo, mas eu estou me puxando para pensar um pouco sobre a palavra de Deus. Nem tudo está escrito, mas entendamos o seguinte: Deus tem todo o poder para fazer as coisas no automático acontecer. Assim como a rotação da Terra, assim como a distância do Sol, assim como a rotação da Lua, e todas essas coisas influenciando no meio ambiente da própria Terra, criando um clima hospitaleiro para que haja vida aqui na nossa Terra. Deus criou certas leis, certos regulamentos que regem o universo. Mas existem coisas que Deus não deixou no automático, não. A grama crescia lá no jardim. Eu imagino que no virar do dia, na viração do dia, quando Deus ia ter comunhão com o homem, ao se encontrar com Deus, ele falava com alegria do que ele tinha feito, quais foram as suas realizações durante o dia. E aquilo era a adoração. Aquilo era prestar uma adoração a Deus. Quando ele dizia, Deus, olha, eu vim aqui nesta árvore, eu fui imaginando isso. Aleluia. Eu vim aqui nesta árvore, eu limpei aqui toda essa área aqui, Senhor, eu melhorei isso aqui. Esse serviço de zelar pelo jardim, de cuidar do jardim, que Deus colocou na mão do homem, isso é adorar. O irmão que fica ali na frente, abrindo o portão, adorar. Aleluia. Isso é um trabalho. Isso é um serviço de adoração. Quando Deus levanta e fala para Moisés, levantarão os filhos, levanta fulano, ciclano, todas as famílias dos levitas, levante-os para que eles possam adorar no tabernáculo, para que eles possam me servir no tabernáculo. Eles vão trabalhar, e eu vou criar uma regra aqui: a família dos levitas, todos aqueles que são da tribo de Levi, eles não terão terra, eles não terão outra ocupação, a não ser o trabalho sacerdotal, ou o serviço sacerdotal. Isso é adorar. Você imagina que para que
um exemplo muito claro, no dia da expiação acontecesse, todo aquele ritual, precisava de dezenas, centenas de pessoas trabalhando ali. Pessoas que estavam na porta, os músicos, os cantores, aqueles que ministravam junto ao tabernáculo, aqueles que ministravam junto aos altares. Por exemplo, para queimar incenso, não podia juntar muita cinza, tinha que alguém ir lá com a pá retirar aquela cinza. Durante os sacrifícios, tinha que alguém ir lá limpar o sangue, tirar as vísceras. Outra pessoa já pegava e levava para longe para queimar todas aquelas entranhas, para que não houvesse nenhum tipo de contaminação ali próximo do tabernáculo. Todos esses serviços que ocorriam tinham igual importância àquela que estava ali no sacerdote, no sumo sacerdote, porque todos tinham o seu trabalho. E isso a Bíblia diz que é adorado. Eu e você, quando nos dispomos para trabalhar para o Senhor, adorado. Alguém pensa que porque o irmão está anotando o nome lá na frente, ou outra pessoa que já está lá no vatapá, que está preparando o vatapá, não é adoração, não é adoração, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Aleluia! E eu quero chegar um pouco mais distante nessa questão de adorar. Não somente no serviço na casa do Senhor, mas também no seu serviço, no seu trabalho. Nós também invocamos o advogar no nosso trabalho. Para nós talvez seja um tanto quanto mais fácil, nós trabalhamos na igreja. Tem alguns irmãos que já trabalham em alguns ambientes um tanto quanto hostil à sua fé, alguns talvez até sendo criticados ou até perseguidos em seu local de trabalho, mas aprenda a fazer uma advogar lá no seu trabalho. O seu trabalho precisa ser algo maravilhoso, ou seja, adoração com trabalho, avocar, ou avocar, naquela escala abençoada, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não pode haver um pensamento diferente do que este, irmãos. Agora eu pergunto, o seu lugar de trabalho também é o seu lugar de culto? Você tem colocado ali Deus no seu trabalho? Isso é adorar. Você transforma o seu local de trabalho em um lugar de entrega, de devoção, de adoração a Deus? O seu trabalho glorifica a Deus? A sua resposta ao seu chefe imediato, ao seu patrão, ela glorifica a Deus? Porque, irmãos, eu já trabalho no nível de empregado, trabalho até hoje, E tem hora que a gente pensa em assassinar. Eu vou pegar esse cara. Eu vou estrangular, Deus, não me dá força, porque se tu me der força, eu não mato ele. É de graça, né? Não, irmãos, tem uns patrões, eu vou falar um negócio. Parece que o camarada foi ungido pelo cano. Misericórdia! Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não é o seu patrão que determina a qualidade do seu trabalho. Não pode ser. Você precisa entender que Deus espera de cada um de nós que nós entendamos que o nosso trabalho para Ele é adoração. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou desempenhando as minhas funções ministeriais ou profissionais, eu estou glorificando a Deus quando eu realizo o meu trabalho de uma forma com excelência. Porque assim eu glorifico a Deus que me abriu aquela porta. Eu atribuo a Deus que Ele é o responsável de ter me colocado naquele local. Eu me lembro de um livro, há muitos anos eu li atrás, muitos anos mesmo, mas eu me lembro de uma história. Não sei se alguém já leu esse livro. Hoje, infelizmente, ele parece que está com o parafuso meio solto. Mas na década de 90, o pastor Caio Fábio, eu gostava muito dos livros dele.
de literatura, nem sei se ele continua escrevendo. Mas ele tem um livro chamado Resposta à Calamidade, que eu li, e outro chamado Drama de Absalão, que é o livro que mais eu gosto. Você lê em uma tarde o Drama de Absalão. É um livro muito bom. Recomendo. Não sei se você acha com facilidade, mas recomendo. Eu li nesse livro Resposta à Calamidade, que ele vai contar algumas experiências, e ele conta um testemunho de um irmão lá no Rio de Janeiro, que ele era dono de uma empresa de tecnologia. Naquela época estava começando ali as internets, aquela discada, não sei se vocês se lembram. Aquilo era horrível, né? Hoje em dia essa mocidade não entenderia o que era discada. Fazia um barulho, conectava, e quando a gente chegava no ápice era sem carro. Que hoje nem existe mais sem carro, né? Meu irmão, para você ver um vídeo desse que grava hoje, meu Deus do céu. Filme, então, você comprava 24 horas de download que já tinha baixado meio filme. Era mais ou menos isso, eu não estou brincando. E aquela velocidade de escada é horrível. Mas ele trabalhou com tecnologia e a tecnologia sempre esteve ligada, o mercado tecnológico sempre esteve ligado ao mundo norte-americano, ao mercado norte-americano. E nessa época esse homem quebrou, a empresa dele quebrou, ele não conseguiu. Teve problemas de importação, teve problemas de alfandegários, teve problemas de imposto, e ele não conseguia mais de jeito nenhum desenvolver a empresa dele. Ele teve que fechar, em falência, e ele chegou para o zero. A casa, a mansão bonita, ele teve que vender, foi para um pequeno apartamento, e foi um período de muita dificuldade. E esse homem, para sobreviver, ele começou a vender bolinho de bacalhau na praia. Eles moravam próximo a uma praia, ali me parece que era bom, e a esposa dele sabia fazer bolinho de bacalhau. Ele disse: faz um bolinho de bacalhau que eu vou vender na praia. O cara que tinha sido empresário do ramo da tecnologia, disse: faz uns bolinhos de bacalhau que eu vou vender na praia. E ela começou, fez uma bandeja de bolinho de bacalhau, e ele mal chegou na praia, conseguiu vender rapidamente aquela bandeja de bolinho de bacalhau. Não sei se você já provou, eu sou suspeito porque eu gosto muito. E aí ele voltou logo, ela disse: já, faz outra. E ela começou a fazer bandeiras de bolinho de bacalhau, ele descia bem próximo à praia, já vendia, já retornava, e começou nessa loucura de faz bolinho, vende bolinho, compra mais material para fazer bolinho. Daqui a pouco a mulher já contratou uma outra amiga dela para ajudar ela a fazer bolinho de bacalhau, porque ela não estava dando conta da velocidade com que ele vendia o bolinho de bacalhau, até porque ele por si só já era muito gostoso e barato e trazia um lucro muito interessante. E aí daqui a pouco ele estava fazendo em série bolinho de bacalhau, e ela fazendo muito bolinho de bacalhau, e ele dizia: calma, meu filho, assim que o mercado melhorar, eu volto para a tecnologia e a gente deixa esse negócio de bolinho de bacalhau. Mas o bolinho de bacalhau foi tão bom, a coisa que ele abriu uma empresa de bolinho de bacalhau, e ficou muito conhecido ali na praia o bolinho de bacalhau do irmão. Porque às vezes, irmãos, nós não entendemos como é que Deus trabalha na questão do trabalho. Quando se fecha uma porta, Deus ele providencia outra. E esse homem ele voltou a ter sucesso financeiro por causa da venda do bolinho de bacalhau. Ele deixou de vender, ele arrumou um monte de vendedor que ganhava comissão. E eles ganhavam muito bem só vendendo bolinho de bacalhau nas praias do Rio de Janeiro. E este homem se recuperou financeiramente só fazendo isso. Às vezes Deus está querendo te mostrar um bolinho de bacalhau na vida e você continua insistindo na porta que Deus já fechou. Mas se Deus fecha a porta ou se Deus abre a porta, nós a voltar neste trabalho, nesta porta.
Seja qual for a porta que Deus abriu para você, adore Ele no seu trabalho, adore Ele no seu serviço. Faça do seu serviço, do seu trabalho, da sua profissão, um motivo de adoração a Deus. E dessa forma, você vai estar adorando a Deus. Porque para Deus não existe diferença. Para Deus, o seu trabalho é também a sua adoração. Você não adora somente quando chega na igreja, ou somente quando dobra os joelhos, ou levanta as mãos e canta um hino com todo o coração. Você também o adora, trabalhando correta, digna, honestamente, de forma ordeira, e as pessoas vão ver Deus em você. Sabe, irmãos, tem gente que vai ver mais Deus em você lá no seu trabalho, na forma correta como você age, do que se vê você levantando as mãos numa igreja, orando, cantando e louvando a Deus. Porque a nossa atitude lá fora é como a minha esposa sempre diz: nós somos a Bíblia que muitos leem. Muita gente nunca vai abrir a Bíblia aqui para ler, mas eles leem a nossa vida. E como é que eles leem? Observando as nossas atitudes. E é muito fácil ser crente aqui dentro. É muito fácil, nós temos o ambiente, nós temos as músicas, nós temos o espaço, nós temos os motivos, nós temos a palavra. Então é muito fácil servir a Deus aqui dentro. Mas Deus está dizendo com advogado para nós que igualmente nós fazemos aqui, nós temos que fazer lá no nosso trabalho, lá nas nossas ocupações. Seja na igreja, seja no lado profissional, adoremos ao Senhor de todo o nosso coração. Não se separa. E se é uma coisa que eu quero encerrar dizendo é isso: não se separa a nossa vida profissional da nossa vida espiritual. Para Deus é a mesma coisa. Amém? Queridos, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu encerro por aqui para não ser cansativo, mas entendo que já ministrei aquilo que eu vim para ministrar sobre a sua vida. E o meu desejo, antes que encerre o meu tempo, é que, acabou? É que em todos os momentos e em todos os instantes, nós estejamos nesse espírito de adorar a nossa vida. Sabendo que Deus está no nosso trabalho, na nossa casa, assim Ele está aqui na igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos, no nome do Senhor Jesus. Queridos, que bênção, né? É muito interessante, irmãos. É interessante quando nós passamos a ter essa consciência, né? O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com o estilo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Estamos chamando a direção do pastor Márcio. Para quem não sabe, também é professor de teologia, é teólogo, é pai, avô, agora, né? Agora é avô, radialista, é um pastorzão, irmãos. Então, só, pastor Guilherme Guilherme está aqui, não conseguiu, está chegando hoje de viagem. Se nós chamamos a direção do pastor, vamos deixar. Diga assim: pastor Márcio, que o Senhor Jesus continue abençoando e prosperando ali naquela igreja. Que tudo quanto tu fizeres para o Senhor seja bendito e seja próspero para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos de palmas a Deus, interessante a comunidade. Interessante, irmãos. Quando começa a guerra, na verdade, do cristão, a gente fala muito sobre a questão que na antiga aliança havia, né? Espada, toma daqui e tal. E eles, como vão para a guerra, a nossa guerra hoje é puramente espiritual. E a guerra do cristão, na verdade, é travada aqui no entendimento. Esses momentos de direcionamento, de ensinamento, são importantes, irmãos, porque somente assim nós
conseguimos passar a ter uma visão correta daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém, irmãos? Amém. Isso é maravilhoso. E aproveitando, tinha a oferta, né? Isso, maravilha. E só contando um testemunho, irmãos, porque o pastor Márcio, na verdade, o pastor Márcio vai lembrar o que eu vou contar aqui agora, irmão. Isso aqui é só um testemunho e nós vamos orar. Eu lembro que quando eu estava, eu acho que já contei esse testemunho aqui, mas se não contei, eu lembro, eu vou contar de novo, porque tem pessoas novas aqui. Eu inclusive falei hoje com o Naldo, ele era um vizinho nosso, eu trabalhava no terminal, pastor, no terminal rodoviário, e eu lembro muito bem quando eu tinha passado numa faculdade, porque eu tinha uma faculdade particular, muito até aqui, eu lembro no dia que eu falei, mãe, eu passei, eu falei, agora tem que pagar a faculdade, eu falei, como é que eu vou pagar a faculdade? E Deus vai prover. O papai tinha deixado a única forma que eu tinha para conseguir recursos, na época, eu estava namorando ainda, não era nem noivo, mas a gente acabava de conhecer a Marlinha, e tudo que eu não ia dizia, quando eu fui pedir a mão da Marlinha no namoro, eu não ia cobrar outra coisa, ele só disse estuda, continua estudando. Eu disse, mas ele não vai cobrar outra coisa, não, só estuda e tal. E foi um dos conselhos, melhores conselhos que eu recebi na minha vida. Eu lembro, irmãos, que eu trabalhava no terminal rodoviário. Só que era uma rotina bem complicada, porque eu tinha que acordar muitas vezes 3 da manhã para ir lá para o terminal. Eu não lembro muito bem disso. 3 da manhã, eu ia lá para o terminal e tudo mais, e passava o dia todo. Eu lembro quando dava 8h30 da manhã, tocava uma rádio cipó lá no terminal, lá no porto, até hoje toca essa rádio lá. 8 horas. Eu estou 8 horas, 8h30, 8 horas, né? Você sabe que é 8 horas. Aí, irmãos, era nada contra. Os meus filhos todos trabalham lá e tudo mais, muitos trabalham lá. Mas assim, eu estava estudando contabilidade, eu estava no 3º, 4º semestre. Eu lembro, e que bom que o pastor está aqui, não sei se ele vai lembrar disso, mas quando ele fala que me conhece desde pequeno, isso é uma verdade verdadeira, irmão, porque eu não entender agora porque, e quem sabe que eu trouxe ele aqui até para confirmar o que eu vou falar agora. E eu lembro que eu trabalhava no terminal, e era um estresse muito grande, irmãos, porque o pessoal que começava a trabalhar lá, para um negócio ativo, tinha levantado 7 da manhã, 8 horas, eu levantava 3 da manhã. E tinha que estar lá 3 da manhã, porque os ônibus chegavam de madrugada e tudo mais. Eu lembro que por muitas vezes, durante a madrugada, iam prostitutas lá não sei usar o nome da linguagem, mas mulheres da noite. Iam lá na porta da Como e dizia, ali, querido. Ela dizia, olha, vai para outra Como, que eu sou crente, eu estou aqui já, estou suando aqui para conseguir meu direito daquele meu mar, Satanás. Vai. Elas iam. Eu lembro que eu levava minha Bíblia para orar, eu levava para orar, eu não tinha. Eu sou sincero, não estou. Aí elas iam para outra Como lá, o pessoal meio louco de lá, enfim, eles estão lá. E eu lembro, irmãos, que eu trabalhava assim, só que quando eu ia de noite da faculdade, já era 7 da noite, às vezes que eu saía do terminal para correr para a faculdade, mamãe lembra disso. E os meus amigos todos já trabalhavam na área da contabilidade, todos. Então eles, quando o professor perguntava alguma coisa, eu era o único que não sabia responder, porque eles entendiam. Eles estudavam, tinha o quê? A prática. Só que eu estudava muito, mas não tinha prática. Até que eu disse, meu Deus do céu, como é que isso vai ficar? Eu lembro, irmãos, que numa quinta-feira, escutem bem esse mistério, numa quinta-feira, eu fazendo uma rodada lá para Deus, lá no terminal, eu lembro perfeitamente, era umas 3 horas da tarde, como não tem ar-condicionado, pelo menos a minha não tinha. Eu estava na vez, só que não caía um gato pingado lá para eu fazer o frente. Irmão, você vai vir para onde, irmão? Estou me falando sério. Era tão hostil aquele ambiente que uma vez eu cheguei uma vez lá para trabalhar e uma cliente minha, Salvão, você está louco? Eu disse, louco, eu não ando comigo, mulher. Não, é porque aquele rapaz disse que você estava louco. Era o outro cara da Kombi que tinha dito que eu estava louco para pegar meu cliente lá, se passasse a cliente dele.
Eu não quero falar outras coisas que aconteceram, irmão. Eu estou meio delicado, meio conflito lá para tentar me boicotar. Então, uma coisa engolindo a outra, essa é a verdade. No primeiro dia de trabalho, eu cheguei lá, eu era cuidado, irmãos. É muita inocência. Aí um deles falou assim: olha, pega esse prédio aqui, toda a prédio, 40 nada. E era lá para o lado da cidade. E eu, olha, tem que me ajudar. Irmão, glória a Deus. E eu, irmão, me matava por toda a cidade. Quando eu voltava, o cara já tinha pegado a primeira vez. Porque tinha caído e sabia que ia chegar um ônibus com muita gente. Então, o frete que eu pegava com 40 reais, ele pegava 300 reais só numa. Então, ele não estava me boicotando. Só que ele trocando minutos para receber aqui, para a gente orar, eu nunca deixei de fazer uma advogada lá no terminal, mesmo na pintura, mesmo de manhã, mesmo de madrugada. Eu aproveitava para falar com Deus, aproveitava para conversar com Deus. Só que teve um dia, pastor Márcio, que era 3 horas da tarde, irmão. Eu não tinha feito frete nenhum, eu estava acordado desde a 1 da manhã. E eu não fiz frete nenhum. E tinha que pagar a faculdade. Mas ao mesmo tempo eu precisava trabalhar numa área onde eu estava estudando. Porque isso ia me ajudar na contabilidade. Eu lembro que era 3 horas da tarde, irmão. O sol esfogante. Eu levantei o vidro da cama e comecei a orar, fazer uma rodada a Deus naquela tarde. E comecei, só que a minha oração, irmão, ai, deixa eu me segurar aqui. Eu lembro, irmãos, era 3 horas da tarde. Eu fechei o vidro da cama e eu fechei meu olho e disse: Senhor, obrigado pelo emprego que o Senhor me deu, obrigado por essa oportunidade. Mas o Senhor precisa me tirar daqui. Muita gente consegue e sabe trabalhar aqui. Para mim está sendo muito difícil. E eu queria te pedir uma coisa. Eu não me peço coisas materiais, mas hoje eu quero lhe pedir, Senhor. Abre uma porta de emprego para mim, onde eu consiga praticar o que eu estou estudando e onde eu consiga entrar no ambiente e dizer a paz do Senhor para as pessoas. Essa foi a oração, irmãos. Estava tocando até o hino lá no hino da Daniela Araújo, e foi essa oração que eu fiz. Eu queria me porque o lugar onde eu estava, irmãos, era um ambiente muito complicado, irmãos. E quem sabe, quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando. Talvez as irmãs não conseguem ter a dimensão do quão difícil é. Mas quem trabalha nessa área sabe o quão difícil é. E eu fiz essa oração, irmãos, eu chorei. A impressão, irmãos, eu estava sentado no banco da Kombi lá. E 3 da tarde, nada de cliente. A impressão era que Deus estava sentado no banco carona lá comigo. Essa foi a impressão. Eu buscava no corpo, onde eu consiga praticar, Senhor, o que eu estou estudando, e onde eu consiga dar a paz do Senhor para as pessoas. Voltei para casa chorando, com o vidro fechado para ninguém ver que eu estava chorando. Fiquei com a cara muito vermelha mesmo. Cheguei em casa, o papai, filho, já voltou? Eu disse: já. Quando foi na sexta-feira, outro dia eu não fui trabalhar, já era 10h da manhã, o papai falou: filho, você não vai trabalhar? Eu disse: não, pai, eu não vou trabalhar hoje. Eu estava realmente muito cansado. Quando de repente eu recebi uma ligação do Rogério. O Rogério ligou para mim e disse: Rogério, era um pastor que trabalhava lá na congregação. Salomão, eu disse: opa, não está falando? É Rogério. Eu falei: que Rogério? Rogério é tio, rapaz. Eu falei: tio Rogério, não tem tio, é Rogério. Ele falou: o Rogério aqui, doutor central, aqui da administração, está trabalhando? Eu falei: estou. Aí, mas você está trabalhando na tua área? Eu: não, na minha área não. Ele disse: então corre para cá, irmão. Irmãos, pensa num bando de caras. Reflete. Corri para lá. Eu disse: o que está acontecendo? Ele falou: entra nessa sala aí. Eu disse: mas o que está acontecendo? Aí eu estava diante do pastor César, né? Pastor César, o pastor Paulo, irmão Paulo, cabeça branca, assim, tal jeito. Ô, meu filho, tudo bem? Eu falei: tudo bem, prazer, tal. Você começou a fazer as perguntas, eu disse: é isso. Ele falou: gostei de você. Traz a tua carteira segunda-feira. A gente vai assinar. Eu disse: assinar? Eu disse: eu tenho carteira? Eu disse: sabia se eu tinha carteira? Não, eu sei que eu corri atrás. Foi uma correria. Na segunda eu vim com a carteira. Assinar a carteira, Lorena, foi assinou e disse: gente do céu. E eu lembrei da oração.
Só que me colocaram no Conta Santa Gata para trabalhar com o pastor Freire. Não era contabilidade. Irmãos, estou correndo porque é muito grande, mas eu não quero poder isso aqui, eu estou tendo aula. No Conta Santa Gata, eu disse, mas não parece muito contabilidade. Eu falei assim, não se parece muito a contabilidade. Aí foi que alguém me mandou descer, leva lá esses livros e leva para a contabilidade. Eu disse, contabilidade? Irmãos, eu fui andando para aqueles livros de contabilidade na mão e eu vi a porta da contabilidade. E eu falei, Senhor, é aqui. É aqui, Senhor. Eu não sei se vai fazer, mas o ministério está aqui. E não abri a porta, aí eu fui a Lorena, vi um pertinho na época, e vi a contadora, Desamira. Eu disse, aqui é contabilidade, é aqui. Prazer, tem você, eu sou o Júnior. Ele aí, Salomão, vou deixar o livro. Só que quem não sabe uma coisa, foi entrando, profetizando. Senhor, é aqui. É aqui. Você está ligado que aqui é mistério. Deixei o livro subir. Eu disse, mas como é que eu vou lá para a contabilidade? Já está tudo completo lá. Aí de repente, irmãos, aleluia. Aleluia. Eu gosto, irmão, de contar isso porque eu consigo, sabe? A gente não pode se acostumar com as bênçãos, né? A gente tem a tendência de deixar de ter um coração grato. Eu lembro que Deus me enviou alguma coisa errada de lançamento de lá da conta Zatalava para baixo, e a Deus Emília, que era a contadora, subiu, o Barata, o pastor Barata subiu junto também. E ele foi para colocar a casa em ordem. Eu também, novato. Irmãos, a Deus Emília, vocês estão lançando errado, não sei o quê. E eu calado, eu disse, essa é contadora. Aí ela, porque isso aqui é um ativo, vocês não sabem contabilizar ativo? Irmãos, eu levantando os olhos e disse, eu sei, doutor, eu sei. Ela disse, como é seu nome, professor Salomão? Fala aí. Eu falei para ela, você tem um crédito, isso aqui não dá. Ela falou, você é um novo, como eu vi que acabou de chegar. Eu falei, sim senhora, você está estudando na área? Eu falei, estou estudando, estou no quarto semestre, terceiro e quarto. Ela falou no vídeo rápido do pastor Barata, e o pastor Barata falou, irmão, alô, pastor, alô, né? Leva uma mesa lá para baixo da contabilidade, que eu vou memorizar o salão lá para baixo da contabilidade. Irmãos, eu fui lá para a contabilidade. E louvado seja Deus que eu aprendi tanto também aqui. Mas depois eu saí e tudo mais, que depois tive outros voos, mas depois eu tornei para lá, não, foi pensando em revolução, se aconteceu, que não sei o que aconteceu, depois eu não entendo direito. Hoje, atualmente, eu sou contador da igreja, irmãos. E é uma coisa que, de um senso muito lógico, não é coisa de homem. Eu não atribuo a homens isso, mas o sentimento que eu tenho é que quando a gente presta uma rodada para Deus, naquilo que é pouco, naquilo que é simples, Deus ama a nossa vida, irmão. Deus ama a nossa vida. Por isso, não importa onde você trabalha com Ele, faça a sua vontade a Deus ali naquele lugar. Eu louvo a Deus pelas oportunidades que Ele tem concedido. É por isso que eu sempre mantenho, preciso sempre lembrar disso, que não é sobre homens, mas é sobre um Deus que Ele é fiel. Hoje em dia a gente chega lá na igreja, né, pastor? A paz do Senhor, God bless you, hey my friends. A gente chega falando assim, foi tudo que eu havia pedido para Deus. Um lugar onde eu pudesse dizer, a paz do Senhor. Amém? Queridos, vamos ficar em pé. Nós vamos fazer um momento agora de oração por 5 minutos. Irmãos, vamos ficar em pé nesse momento. Nós vamos fazer aqui nós vamos ungir os irmãos. Quero aproveitar que o pastor está aqui. Você faça uma fila aqui. Eu sei que você tem algum lugar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, algo que Deus te confiou a mão para fazer. E nesse momento nós vamos levantar no clamor. Eu queria que você já fizesse uma fila aqui. O pastor Márcio vai estar ungindo você. E você já aproveita, você que vai contribuir para a casa do Senhor, você já pode trazer a sua oferta no nome disso aí. Você já pode ser ungido aqui, entregar a sua oferta aqui na casa do Senhor, tá bom, queridos? Você pode fazer a fila que nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus, o pastor Márcio estará nesse momento orando. Entre na fila, receba essa oração, meu querido. Deus, que coisa gigante está fazendo na nossa vida aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus.
Isso, você vê, ele é ungido e já fica aqui na frente dele, tá bom, irmãos? Depois nós vamos orar todos aqui. A irmã Ivone está internada, tá bom? Está passando muito mal. E nós vamos orar pela vida da nossa irmã também, em nome de Jesus. Receba a unção com óleo e já fica aqui na frente para também, no final, orarmos juntos. Agora vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai que está nos céus, Senhor, nós estamos na Tua presença nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, por estes momentos, Pai, de direcionamento, momento de bênção, momento de clareza espiritual. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor entre, Pai, com providência sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada família aqui nessa noite, Pai. Tu sabes, ó Pai querido, os teus filhos estão aqui, Pai, com o coração aberto, estão aqui, Senhor amado, para receber o entendimento, o direcionamento que vem do céu, Senhor. E nessa noite, Pai, como igreja nós queremos orar, nós queremos clamar, Pai, que haja mover, que haja uma transformação, que haja, Pai, um batismo de arrependimento sobre cada um de nós. Olha o que foi pregado aqui nessa noite, Pai. Deus querido, tanto o nosso trabalho lá, aí onde nós exercemos a nossa profissão, como também, Senhor, aqui na igreja, na nossa casa, na nossa família, Pai. Nós queremos orar, nós queremos te pedir em nome de Jesus. Entra com providência, entra com resposta, entra, Pai amado, com poder, com glória. Espírito Santo de Deus, nós queremos orar e clamar a Ti, Pai. Visita a casa desse irmão, visita a casa desse irmão, visita Deus querido. Deus, eu prefiro ceia de cada um dos nossos amados irmãos, ó Pai. Cumpra a vontade da nossa vida, Pai. Enquanto eles estão aqui recebendo essa oração, dá um livramento na família, um livramento para o esposo, um livramento ali naquele lugar. Espírito Santo de Deus, olha a nossa casa, olha os nossos filhos, os nossos netos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, entra com resposta, entra com providência. Espírito Santo de Deus, vem agir na nossa vida, vem agir no nosso coração. Nós queremos pedir em nome de Jesus, se há, Pai, alguma causa impossível, se há alguma causa difícil, Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, abre a porta, Pai, abre a porta na vida desse irmão, abre a porta, Senhor, na vida desse irmão. Deus se entra, Pai amado, com providência, Senhor, em nome de Jesus. O teu filho está orando, a tua filha está orando, Pai, a tua igreja está clamando, isso, irmão, começa a orar, feche seus olhos, começa a clamar ao Senhor, começa a pedir ao Senhor por tua casa, peça ao Senhor amado por tua família, peça ao Senhor por teus filhos, peça ao Senhor por aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos. Se você está sendo perseguido, se você está numa situação delicada, complicada, em nome de Jesus, recebe a tua bênção nessa noite, recebe milagre nessa noite. Deus querido, em nome de Jesus, nós profetizamos bênção, nós profetizamos portas abertas, Pai, nós profetizamos resposta.
Senhor. Tu és fiel na vida dessa irmã. Tu és fiel na nossa igreja. Tu és fiel, Pai, pelo voltar aos irmãos. Deus, em nome de Jesus, que possamos ter o resto de semana abençoada. Uma semana de bênção. Uma semana de resposta. Deus, apresentamos esses pedidos de oração, Pai. Em nome de Jesus, descansa não para cá, nós te pedimos, Pai, por cada pedido de oração. Em nome de Jesus, Senhor, entra com providência, entra com resposta. Os seus filhos se inscreveram, Pai, com fé, crendo no milagre, é porque acreditam, Senhor, acreditam na resposta, acreditam no milagre, acreditam na liberação, acreditam no livramento, acreditam, Pai, na bênção, Senhor amado, sobre essa casa. Pai, que haja milagre, que haja restauração, que haja, Deus querido, batismo do Espírito Santo, que haja cura, que haja providência, que haja, Deus querido, movimento do Espírito, Pai, mobilizadas em favor de cada família dessa igreja. Deus amado, Deus querido, nós como igreja tomamos posse, nós como igreja tomamos posse da nossa bênção, nós como igreja tomamos posse da nossa vitória. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, nós acreditamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Completa a tua obra sobre a nossa vida, completa a tua obra sobre a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, apresentamos a vida do pastor Márcio, que esteve ministrando aqui, Senhor. Esta noite, olha, Deus querido, te apresentamos a sua casa, a sua família, o seu ministério, Pai, em específico, Pai, a sua vida, Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa restaurar a vida da tua filha, Pai, para entregar saúde completa, Pai, renovo completo, lava chuva, manda lava calarás, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós como igreja oramos pela filha do teu servo, Pai. Visita nesse momento, olha, Pai querido, Senhor amado, toda a sua casa, netos, Deus querido, Deus amado, esposa, genro, Deus, nós profetizamos bênção, nós profetizamos milagre, nós profetizamos, ó Pai, a bênção, o teu filho hoje vem nos alimentar nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, que entregue uma bênção especial para o teu servo. Visita a sua casa, visita a sua família, Pai, e cumpra a tua palavra na vida dele, Senhor querido. Que haja prosperidade, que haja unção, que haja portas abertas, Senhor amado, que teu servo possa voar exata no Espírito, Pai, e que ele possa testemunhar de bênção sobre a sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Completa a tua obra na nossa vida, Pai. E o Senhor, o resto de semana abençoado. Sexta-feira teremos nosso último dia no advogar, Senhor. Ah, Senhor amado, completa a tua obra sobre as nossas vidas. E que possamos, ó Pai, sermos abençoados para nos honrar no teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu vou te salvar em forma desse pequeno. E a graça do Senhor Jesus Cristo, a mão de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, seja sobre a sua vida, minha irmã, seja sobre as nossas famílias, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja fica assim, medita! Amém! Pela salva de palmas a Jesus de morte. Irmãos, aqui atrás tem um abençoado ungido aqui. Você pode desfrutar aqui, lá atrás, vai ser bênção de Deus. Irmão, Benedita vai fazer um mistério aqui, irmão. Vamos lá. A vitória é nossa. Pelo sangue